Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid, estou aqui para mais um vídeo do nosso estágio de extensão. Estágio esse que eu faço com a Luciana e a Carla, fazemos faculdade de licenciatura em Pedagogia na Uninter e por conta da pandemia estamos fazendo esse modelo de estágio. O tema na qual estamos trabalhando é a respeito da inclusão. Inclusão de uma forma geral. O que significa inclusão, né? No dicionário, inclusão é o ato ou efeito de incluir. E no decorrer desses vídeos, vamos estar falando com vocês a respeito de como funciona isso dentro da sociedade, né? Como que é o mercado de trabalho, como que é o lazer, como tá dentro da escola, como é o aprendizado, como de uma forma geral a dimensão da inclusão dentro da nossa sociedade, certo? Peço que vocês interajam aí no nosso vídeo, comenta, compartilha nossos vídeos que nos vai ajudar nós bastante, né? No decorrer desse estágio, tudo que estamos trazendo para vocês é de artigos, livros, outros vídeos e pesquisas, certo? O que eu falei agora para vocês, né? O que é inclusão? Inclusão é o ato ou efeito de incluir. Inclusão, como um paradigma da sociedade, é o processo pelo qual os sistemas comuns são tornados adequados para a diversidade humana, por etnia, raça, língua, nacionalidade, gênero, pessoas na formulação e execução dessas adequações. Vamos falar sobre como que é a questão do lazer, né? Das pessoas que têm algum tipo de inclusão, de forma mais aplicada. A acessibilidade no lazer e no trabalho e educação. Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre esse tema, né? Vamos lá. O lugar das tecnologias. É preciso ressaltar que todos os tipos de sistemas e de tecnologias, tais como tecnologias assistivas, tecnologias digitais, tecnologias de informações e comunicações, devem permear as 6 dimensões da acessibilidade, como suporte, refletindo a toda a extensão de convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Por exemplo, a fim de possibilitar as pessoas com deficiência viver de forma independente, participar plenamente de todos os aspectos da vida. Os Estados partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso em igualdade de oportunidade com as demais pessoas ao meio físico da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertas ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na zona rural. ONU 2006. Bom, o que esse trecho quer dizer pra gente, né? Que é de direito de todo ser humano a acessibilidade. Então, todo meio de comunicação, seja ele digital, seja ele presencial, ele tem que ter o acesso para a inclusão. Acesso para a inclusão de todos os níveis de inclusão. Para o cadeirante, para o surdo, né? Para o cego. Então, todos os meios de segurança, todos os meios públicos, tudo que é público, tudo que, ou seja, privado, mas tudo que vai dar acesso a todos os tipos de pessoas, tem que ter a dimensão da inclusão, certo? O que diz a Constituição Federal? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar o direito à educação, além de colocar pessoas a salvo de toda forma de negligência e discriminação, né? É mais ou menos o que a gente conversou um pouco agora há pouco. Agora vamos falar de exemplos de acesso. Dimensões arquitetônicas. No campo do lazer,
O que tem que ser feito no campo do lazer, né? Nos primeiros pontos que nós vamos abordar. Acesso fácil nos aeroportos, terminais rodoviários, espaços urbanos, hotéis similares, museus, teatros, transportes coletivos, parques ecológicos, parques temáticos, locais de eventos e acampamentos. É o que eu acabei de conversar com vocês. É tudo de forma geral tem que ter esse acesso. O banheiro do cadeirante, a rampinha e tal. É que eu tô usando o cadeirante como exemplo porque é algo que fica mais na nossa visão, que a gente consegue ver melhor, né? O ato da inclusão aí, né? No campo de trabalho, quais são os acessos que temos que ter? Acesso fácil aos espaços físicos do local de trabalho, desde a entrada até as salas e oficinas de trabalho, sanitários adequados, meios de transportes acessíveis, utilizados pelas empresas para os funcionários. Isso estamos falando de empresa. Agora vamos falar um pouco no campo da educação. No campo da educação, tivemos várias escolas que passaram por processos de reforma, né, e ficaram bem mais acessíveis para todos os tipos de inclusão. Hoje temos profissionais estudando, se profissionalizando cada vez mais para poder atender de forma completa todas as crianças que precisam. Isso é muito grandioso. Hoje em dia vemos de uma forma bem clara, assim, a inclusão acontecendo. Eu sei que falta muito, tem muita coisa por trás, mas em alguns aspectos já é bem visível a evolução. Vamos lá falar sobre os acessos na escola. Guias rebaixadas na calçada de fronte, a entrada da escola, caminhos em superfícies acessível por todo o espaço físico dentro da escola, portas largas em todas as salas e demais recintos, sanitários largos, torneiras acessíveis, boa iluminação, boa ventilação, correta localização de mobílias e equipamentos, implantação de amplos corredores para recintos da biblioteca e áreas de circulação dentro dos espaços internos desse recinto, entre as prateleiras e estantes, as mesas e cadeiras e os equipamentos. Máquinas que ampliam letra de livros, jornais, revistas e computadores. Essa foi todas as alterações que tiveram que ser feitas dentro da escola, né? Foi obrigatório todas as escolas entrar desse padrão e ter um mínimo da acessibilidade. Isso estamos falando de deficiências físicas, né? E tem as alterações que não entrou ali, mas que tem que ser feita também em questões das deficiências intelectuais, né? Vamos lá. Agora vamos falar dimensões comunicacionais. O que tem que estar sendo feito no campo de dimensões comunicacionais, que eu acredito que entra no campo virtual, né? E vamos mais ou menos no campo do lazer, na questão de comunicação. Adequações das sinalizações de locais em atenção aos cegos e pessoas com baixa visão. Aqui já entre o cego e as pessoas com baixa visão, né? Contratação de intérprete da língua de sinais junto aos seus trabalhadores em serviços de locais de lazer. Acredito que num teatro, uma palestra, assim, algo mais pro público, num show, acredito que eles falam nesse ponto, né? No campo de trabalho, total acessibilidade nas relações interpessoais, face a face, língua de sinais, linguagem corporal, linguagem gestual. Na comunicação escrita, jornal, revista, livro, cartas, apostilas, incluindo textos em braille, textos com letras ampliadas para quem tem baixa visão, notebook e outras tecnologias acessíveis para comunicar e na comunicação virtual, acessibilidade digital. No campo da educação, vamos falar, esse é o campo mais importante para nós, né?
Vamos falar como que é essa questão comunicacional no campo da educação. Ensino de noções básicas da língua de sinais brasileira, Libras, que estamos na luta, né, para a linguagem de sinal ser uma matéria escolar, né, para ser algo extremamente acessível para as pessoas, né? Continuando, para se comunicar com os alunos surdos, ensino do braille e do soraba para facilitar o aprendizado de alunos cegos, uso de letras de tamanho ampliado para facilitar a leitura para alunos com baixa visão, permissão para o uso de computadores de mesa ou notebook para alunos com restrição motora nas mãos, utilização de desenhos, fotos e figuras para facilitar a comunicação para alunos que tenham estilo visual de aprendizagem. Gente, é muito importante esse conhecimento, né? Para nós sabermos o que tem que ter, como tem que ser, se realmente está funcionando, né? É, E aqui também fala um ponto muito importante: disponibilidade de pessoas que possam usar a língua de sinais brasileiras, Libras, de auxiliares para orientação de pessoas cegas. Então, tem que ter alguém ali na sala que fala Libras o tempo todo para estar auxiliando aquela pessoa, né? Auxiliares para orientações de pessoas cegas, para localizar livros e outros materiais, disponibilidade de textos em braille, textos com letras para quem tem baixa visão, recursos ópticos e não ópticos, lupas, telelupas, barra de leitura, livros falados, vídeos com legendas e inserção de intérprete de Libras e outras centenas de recursos que facilitam a comunicação. Então, precisamos, além da mudança no espaço, da mudança na estrutura da escola, do cinema, também precisamos de profissionais, aquelas pessoas, né? Por isso que o conhecimento a respeito disso é extremamente importante, certo? Agora vamos falar sobre dimensão metodológica. Substituição da forma tradicional, que não leva em consideração as necessidades especiais de certas pessoas, a fim de que os gestores de serviços de lazer estabeleçam novas propostas de acordo com seus usuários que têm deficiência. Mais uma vez, está falando dos lugares de lazer e se adequar para todo tipo de inclusão, porque, como eu disse, o significado da palavra inclusão é o ato e efeito de incluir. Então, se você tem um espaço, se você vai atender todos os tipos de pessoas, você tem que ter uma preparação. Não tem que ter essa limitação. Tudo tem que ser adequado, certo? No campo de trabalho é a mesma coisa. No campo de trabalho, adequação dos métodos e técnicas de trabalho, treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, execuções de tarefas, ergonômia, novo conceito de fluxograma e empoderamento. Muito interessante esse ponto que fala sobre a inclusão dentro do mercado de trabalho. É muito bacana se ler sobre isso. Hoje nós escutamos bastante que tem aberto vários tipos de vagas, né, para as pessoas. E não é só contratar, né? Você tem que ter toda uma estrutura, todo um preparamento para poder receber aquelas pessoas e realmente dar o empoderamento para elas, dar a autonomia que elas precisam para levar a vida, certo? Agora vamos falar do campo da educação. Nós estamos falando no decorrer dos 3 campos: no campo do lazer, no campo do trabalho e no campo da educação. Como funciona a inclusão nesses 3 campos. Estamos falando sobre o que se espera, o que é para ter e o que realmente tem dentro desses pontos, certo? Então, vamos lá. No campo da educação: ensino
ensino e aplicação dos 15 estilos de aprendizagem. Aprendizado e aplicação da teoria das inteligências múltiplas. Utilizações de materiais didáticos adequados às necessidades especiais. Todos os integrantes da comunidade escolar devem ser informados e capacitados a respeito da teoria das inteligências múltiplas, a fim de que a sua aplicação se torne uma prática comum em toda a escola. Professores e alunos têm uso das inteligências múltiplas, o fator Cine do sucesso do ensino e da aprendizagem. Aqui tá falando sobre um pouquinho que eu falei com vocês anteriormente, né? A respeito de como nós devemos buscar o conhecimento, nós devemos se atualizar em questão do Libras, em questão do Braille, para podermos ajudar essas pessoas, né, a ter essa acessibilidade, a ter essa qualidade no ensino, no trabalho, no lazer, na vida, né? O que estamos falando aqui é sobre todos os pontos que é importante ter essa pessoa, ter essa acessibilidade, certo? Em todas as aulas e nas atividades extra-classe, os alunos estarão valendo-se da comunicação única de suas 8 inteligências para aprender, realizar trabalhos, interagir socialmente, etc. Os técnicos em especiais, os psicólogos, devem também trabalhar com as inteligências múltiplas para si mesmo e para os alunos e familiares. Os funcionários administrativos da escola se beneficiarão muito com o conhecimento da teoria das inteligências múltiplas e passarão a melhorar, compreender os comportamentos dos alunos, resultando em um melhor relacionamento interpessoal com os mesmos. Os familiares terão uma participação importante ao ajudar os professores técnicos a identificar os níveis de desenvolvimento das inteligências dos seus filhos, a importância da família, né? A família também entender a necessidade, a família também aprender a entender a deficiência, seja ela física, seja ela intelectual, seja qualquer tipo de deficiência. Se o seu filho precisa de ser incluído, se você não está sentindo que o seu filho não está sendo incluído na escola, no meio que ele vive, você tem que buscar alternativas. É importante, acredito que tenha um vídeo das meninas falando sobre a legislação, a lei dos direitos, né? Então é importantíssimo a família saber, conhecer, lutar pelo direito dos seus, seja no trabalho, na escola, num lugar que foi e não tem acesso, que foi e não tem aquela disponibilidade para o seu filho que está dentro daquela deficiência. Por isso é muito importante o conhecimento. Jamais se acomodar dentro daquela situação, sabe? Buscar as soluções, correr atrás mesmo para ajudar, para que aquela pessoa tenha uma vida de uma forma mais tranquila possível. Segundo a Constituição Federal, o ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, da liberdade do aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, incluindo, portanto, o acesso às bibliotecas, sistemas que facilitem aos usuários cegos e com deficiência física a busca de livros e outros materiais de leitura e pesquisa. É o que falamos agora há pouco, né? A lei tá aí, gente, tem que ser seguida, né? À risca, ainda mais visando a qualidade de vida, os sonhos de pessoas, em poder levar uma vida normal, né? Que eu acredito que é o principal. Dimensão instrumental no lazer.
adequação nos aparelhos, equipamentos, ferramentas e outros dispositivos que fazem parte dos locais de lazer. Tradicionalmente, os agentes do lazer ignoram as limitações físicas, sensoriais e mentais de algumas pessoas das pessoas com deficiência. É muito complicado também esse ponto, né? Essa questão é muito importante se você tem um comércio, uma casa de festas, um lugar assim, que você possa visar todos os tipos de pessoas que terão acesso àquele lugar. Que todas as pessoas possam entrar naquele ambiente e sair se sentindo bem e conseguir se divertir, conseguir, vamos falar no caso de umas crianças, de conseguir brincar, conseguir da mesma forma, todas da mesma igualdade, sabe? Adapta, entendeu? O seu ambiente, adaptar o ambiente, fazer, às vezes são pequenos detalhes para todos os tipos de pessoas, né? E, igual falou, ignoram algumas limitações físicas, sensoriais, mentais. Quando a gente vai abrir um espaço desse, eu acredito que falta nas pessoas é olhar como um todo a necessidade de todo mundo ser atendido por aquilo ali, né? Porque são pessoas que, as crianças principalmente, também querem brincar. Geralmente, em casa de festas, buffets, esses buffets que tem parques, tem uma estrutura bem bacana. Hoje em dia, que eu acredito que já tem algum pela evolução das coisas, que tem acessibilidade, né? Para pessoas com limitações físicas, sensoriais, poder brincar também, né? Porque criança é criança, gente. Adulto também, mas criança é criança e tem que ser criança em qualquer lugar. Então, os parques públicos, os parques privados, as casas de festa, os shoppings, todo lugar tem que ter um espaço adequado para essas crianças ir lá brincar, se divertir, para os adultos também ter o acesso fácil à sua liberdade de querer ir num shopping e ter as rampas para passar com a cadeira de roda, ter o elevador, para o cego ter as especificações certinha para conseguir, pro surdo, mudo, ter alguém que entenda de Libras para ir ali ajudar, entendeu? Na comunicação. Ainda não se vê muito isso, pelo menos aqui no Brasil. O que vê a limitações físicas, eu acredito que estamos caminhando, mas já tá muito ok, né? Vamos se dizer assim. Mas mentais, sensoriais, pessoas que com conhecimento em Libras ainda é algo muito, que tem muito que ser trabalhado, que tem muito que ter numa loja mesmo. Tinha que ter pelo menos uma pessoa que entendesse linguagem de sinais, que entendesse de tudo para estar ali auxiliando. Isso hoje em dia você não acha. Falo da minha cidade, tá, gente? Vocês que estão assistindo aí na cidade de vocês tem. Deixa aí até no comentário o nome da cidade de vocês, porque eu vou ficar curiosa, porque eu acho muito interessante, porque aqui na minha cidade é algo que não tem. Nas igrejas, eu acredito que também é algo que já está bem bacana, tanto para as alimentações físicas, né? Também eu acho que as igrejas buscaram um conhecimento bem bacana. Sempre tem alguém que entende de Libras, de Braille, acessibilidade. Elas tiveram todas que reformar e ter as suas limitações. E está dentro do padrão. Então, estamos caminhando, gente. Estamos caminhando. Mas, como eu acabei de falar para vocês, falta muito, né? Então, vamos falar dessa questão instrumental no trabalho. Acessibilidade total nos instrumentos e utensílios de trabalho. Ferramentas, máquinas, equipamentos, lápis, canetas, teclado de computador. É o que falamos, né? Tudo tem que ser adaptado para poder receber o trabalhador com alguma deficiência, com alguma limitação física, sensorial e mental. E vamos para adaptações instrumental no campo da educação.
Adaptação da forma como os alunos poderão usar lápis, canetas, a régua e todos os demais instrumentos de escrita, normalmente utilizados em sala de aula, na biblioteca, na secretaria administrativa, no serviço de repografia, na lanchonete, na quadra de esportes. As bibliotecas deverão possuir livros em braille produzidos pelas editoras de todo o Brasil, dispositivos que facilitam anotar informações, tiradas de livros e outros materiais, manejar gavetas e prateleiras, manejar computadores e etc. É necessário materiais e para acessibilidade instrumental. É lei, né? A lei federal autoriza o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura a disciplinarem a obrigatoriedade das editoras de todo o país de reproduzir seus livros em braille, em regime de proporcionalidade e de permitir a reprodução sem finalidade lucrativa dos livros já divulgados para uso exclusivo de cego. Em havendo concordância dos atores, a reprodução em braille deverá ser feita pela empresa Braille ou pelos centros de produção de braille, credenciados pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Cultura. Gente, muito, muito, muito interessante isso, né? Como eu acabei de falar, é muito bacana a forma como estamos evoluindo, né? Igual acabamos de ler, algo que é lei, que é obrigatório dos editores do país produzirem seus livros em braille para os cegos poderem ler, poderem adquirir aquele conhecimento, poder viajar, imaginar aquelas histórias. É algo muito, muito bacana, né? E no outro ponto também falei com vocês, adaptação de forma como os alunos poderão usar o lápis. Isso é muito para nós que estamos cursando pedagogia, você que está vendo os vídeos se for da área da educação, é algo muito importante para nós. Observar a limitação daquele aluno e o que nós podemos ajudar, né? Num trabalho da faculdade, até uma vez, colegas da faculdade, se eu não me lembro, adaptaram um lápis, né? De uma forma mais gordinha, para aquelas crianças que têm a deficiência física, não conseguia pegar o lápis, uma forma mais tranquila de pegar o lápis. Para nós que trabalhamos na educação, esses tipos de adaptações são essenciais para o desenvolvimento de aprendizagem daquelas crianças. E não são coisas assim, nossa, muito grande. Às vezes são coisas pequenas, detalhes pequenos que nós observando conseguimos mudar e ter resultados, né? Igual essa questão do lápis, essa questão de a gente perceber uma criança que tem dificuldade visual, essa criança tem sempre que estar na frente, eu vou escrever na lousa com letras maiores. Se eu tenho uma criança autista, se tem uma criança com síndrome de Down, uma criança que tem dificuldade de chamar atenção, de prestar atenção, colocarei essa criança na cadeira da frente, buscarem métodos de conseguir chamar a atenção daquele aluno, fazer com que ele aprenda da mesma maneira que os outros. Essa é a verdadeira inclusão, entendeu? Dentro da sala de aula, você conseguir adaptar a situação para todos os alunos, entendeu? Tanto é o que eu falei, para poder a aula, o conteúdo ser absorvido por todos eles, entendeu? Então, para um educador, essas adaptações, essa observação, esse olhar é muito, muito interessante, gente, porque dentro da escola, é na escola que você vai preparar para o mercado de trabalho. Então, toda a autonomia, todo o aprendizado que nós pudermos dar, toda a acessibilidade, toda a garantia, né, dentro da escola é muito, muito válido e é muito importante,
né? Agora vamos falar um pouquinho de dimensão programática. No campo de lazer, eliminações das barreiras invisíveis existentes nos decretos de leis, regulamentos, normas, políticas públicas e outras peças escritas. Barreiras estas que se apresentam implicitamente, mas que na prática impedem ou dificultam para certas pessoas utilizações de serviços de lazer. É o que já conversamos, né? O lazer é basicamente a mesma coisa, né? É algo que limita bastante e que muito precisa se trabalhar para poder chegar ao nível, né? Num trabalho, eliminações de todas as barreiras invisíveis que estejam inadvertidamente embutidas em políticas, leis, decretos, portarias, resoluções, ordens de serviços e regulamentos. E é isso, né? Tem sempre que estar os avisos, as regulamentações, tudo certinho, né? No campo da educação, revisão atenta de todos os programas, regulamentos, portarias e normas da escola, a fim de garantir a exclusão de barreiras invisíveis nelas contidas que possam impedir, dificultar a participação plena de todos os alunos com ou sem deficiência na vida escolar, sem barreiras invisíveis nos regulamentos e normas para o uso dos serviços materiais disponíveis na biblioteca. Barreiras invisíveis é coisas que acredito que seja dentro da própria lei, dentro do próprio regulamento, algo que acaba dificultando o processo e o ato da inclusão, né? Dimensão atitudinal no campo de lazer. Educação da sociedade como um todo, e especialmente dos profissionais com poder de decisão, mas ainda preconceituosos a respeito de pessoas com deficiência. Por isso não deixa de abrir oportunidades de lazer para esse segmento populacional. Aqui falamos um pouquinho sobre o preconceito, né? A discriminação, de distinguir, né? De excluir pessoas com deficiência de algum tipo de lazer, ou a pessoa já toma aquela decisão ali, limitando aquele público ali, isso não tem nem como falar a respeito, né? O preconceito, ele é algo muito que existe muito na nossa sociedade. A discriminação, acredito que essas pessoas devem sentir isso ainda na pele, mesmo estando caminhando, mas acredito que deve ser algo que dificulta bastante, né? A questão atitudinal no campo do trabalho. Eliminações de preconceito, estigmas, estereotipos e discriminação como resultado de programas e práticas e sensibilização e de conscientização dos trabalhadores em geral e da convivência na diversidade humana nos locais de trabalho, como na questão do lazer, né? É muito importante se trabalhar essa questão do respeito para com o próximo, não só para o próximo com questão da inclusão, mas o respeito, respeitar todas as diferenças, né, de uma forma geral. Entender o espaço, o limite e a liberdade que a outra pessoa tem de ser, de se expressar, de agir da forma que ela acha correta, né? Não cabe a nós o julgamento e não cabe a nós o preconceito também, né? Vamos falar um pouco dessa questão atitudinal no campo da educação. Realizações de atividades de sensibilização e conscientizações promovidas dentro e fora da escola, a fim de eliminar preconceitos e estimular a convivência com alunos que têm as mais diversas características atípicas, deficiência, síndrome, etnia e condição social. Esse ponto aqui é muito importante, porque dentro de uma sala de aula nós teremos vários tipos de situações, vários tipos de cenário, e aquelas situações dentro da escola é o preparo para essa criança de inclusão para a sociedade, para o mercado de trabalho, para a vida.
Então, ela sendo bem acolhida pelos colegas, pelos profissionais, ela se sentindo inserida ali dentro daquele grupo, vai criar um empoderamento e um preparamento para aquela criança muito grande no futuro. Então, é muito importante ser trabalhado dentro da escola a questão do respeito, a questão de acolher, né? É muito. A escola, eu acho que é o primeiro lugar depois da casa, né? É o segundo lugar para preparar a criança, aquela criança para a sociedade. Se dentro da escola ela tem um ambiente preconceituoso, onde os próprios colegas discriminam, onde a própria escola não tem profissionais preparados, onde ela não tem acesso aos livros, ela não tem acesso a um parquinho, não tem nenhum brinquedo que dê para ela brincar, vamos dizer assim, eu acredito que ela já vai criando uma limitação ali dentro dela mesma, né? E quando essa criança é preparada já dentro do ambiente escolar para a vida, para o mundo, ela já vai com outra visão. Por isso que é muito importante se trabalhar a inclusão, é muito importante se ler, se estudar a respeito, ter profissionais qualificados para poder fazer esse preparamento, né? Para que todos aprendam e evitar comportamento discriminatório, um ambiente escolar, familiar e comunitário que não seja preconceituoso, melhora a autoestima dos alunos e isso contribui para que eles realmente aprendam em menos tempo, com mais alegria, mais motivação, mais cooperação, mais amizade e mais felicidade. É o que eu acabei de falar, né? Pessoal capacitado em atitudes inclusivas para dar atendimento aos usuários com deficiência de qualquer tipo. O que eu falei é muito importante ter no campo de lazer, no campo do trabalho, mas eu acredito que é fundamental mesmo no campo da educação. Ter profissionais capacitados para lidar com esse tipo de inclusão, para passar conhecimento da mesma maneira, para ter uma aula realmente inclusiva, com materiais didáticos inclusivos, preparar aquelas crianças realmente para o mercado de trabalho, né? É muito importante. Então, esses foram os pontos que eu queria passar para vocês a respeito de no campo, no campo de lazer, no campo de trabalho, no campo da educação, como funciona mais ou menos, né? Aqui nós falamos o como é esperado que funcione. Isso é muito importante, porque quando lidarmos com esse tipo de situação e vemos que não está funcionando da maneira na qual nós adquirimos o conhecimento, a gente poder intervir também, nós podemos ter voz, né? Muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.